Olá, como foi? Essa semana, como foi? Foi tudo bem? Eu espero que sim. Hoje a gente vai conversar sobre temas interessantes. Uma mesma palavra que pode ter dois sentidos totalmente diferentes. Vamos lá. Mas primeiro a gente vai respirar, abrir os nossos pensamentos no plano espiritual, para a gente se unir ao plano espiritual. A gente vai abrir o nosso coração para aceitar o amor de Jesus. A gente vai se acalmar. A gente vai pegar todos os nossos problemas, colocar dentro de uma caixinha agora, tá bom? E botar ela do ladinho da gente. Deixa aqui, ó, guardadinho os probleminhas. E os sonhos também, né? Deixa eles aqui do ladinho. Aí, a gente vai respirar. Que é difícil respirar, né? Às vezes falta o ar. Porque a gente fica tão cansado, né? De tudo. Mas vamos lá, vamos respirar, ó. Respiramos e fechamos os nossos olhos. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos com um pensamento feliz. Feliz porque estamos reunidos, porque não somos sozinhos. Nós temos toda uma corrente que nos une. Às vezes a gente nem se conhece. Tem gente do outro lado do mundo, desse lado do mundo, em outro mundo. E a gente está unido neste pensamento, deste momento. Respirando fundo, agradecendo aos nossos mentores por serem nossos mentores. Obrigada, mentor, por sempre estar ao nosso lado. Agradecemos aos mentores das nossas famílias por protegê-las. Agradecemos a Maria de Nazaré por espalhar amor por todo o planeta Terra. Agradecemos a Jesus pelos seus ensinamentos. Amigo Jesus, querido Jesus, Jesus. E agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus a oportunidade da vida, da reencarnação, de poder começar todo dia de novo, usando o nosso livre-arbítrio, com as nossas decisões pensadas, medidas, sabendo que somos espíritos em processo de evolução. Graças a Deus. Vamos lá. Esse capítulo chama marcas. E quando eu ouvi a palavra marcas, eu já fui pensando direto nas cicatrizes. Porque todos nós temos cicatrizes, não é? Mas não era. Então, quando fui ler, tinha um versículo da Bíblia, uma frase da Bíblia, uma parte que diz assim: nem se aproxime, porque carrego comigo a marca de Jesus. E eu falei, nossa, isso é um escudo. Então a gente vai falar das duas marcas, porque a gente precisa entender que nós carregamos conosco dois tipos de marcas, mas as duas, no final, se unem numa só. Vamos lá. O que o livro diz, o que o capítulo diz, o que essa frase poderosa diz, nem se aproxime. Carrego comigo a marca de Jesus. Então, olha, mas não é maravilhosa essa sentença? Eu achei, assim, bombástica, né? Porque, assim, não vem que não tem, entendeu? Nem vem. Que Jesus, ó, meu chapa tá comigo. Vem não.
Tenho amigos poderosos. Não foi isso, não foi muito legal. Mas o que está dizendo essa frase? Que marcas são as marcas de Jesus? As marcas de Jesus. As marcas de Jesus são os grandes ensinamentos que ele trouxe para nós. As marcas de Jesus são a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão, o amor, a perseverança no bem. É a gente fazer o outro que a gente gostaria que fizessem conosco. Porque se hoje a gente faz um pequenininho assim desse tamanho, foi a marca lá de Jesus que ele deixou ali há 2000 anos atrás. Porque quando ele chegou, era aquela beleza, né? A gente sabe que era uma beleza. Se você devia dinheiro para alguém, você não pagava, você e sua família toda era feita de escravos, porque vocês eram coisas, nós éramos coisas, tudo era coisa. Aí chegou Jesus, com todo o amor, falando, fazei ao outro o que gostaria que fizessem a você mesmo. Ama o teu irmão como ama a ti mesmo. Então o outro era irmão? O outro era gente? Como amar? Eu amo uma coisa. Foi uma revolução, por isso que crucificaram ele, Tava bom ali dos outros que estavam numa situação confortável de um poder cruel e sem amor, mas foi por isso que Jesus veio. Ele veio para revolucionar, ele veio para mudar tudo, mas para quê? Não é um revolucionário, Jesus é um revolucionário, não! Jesus veio revolucionar o mal para criar o bem. A grande revolução de Jesus foi o amor. Foi o amor entre as pessoas. Foi permitir que a centelha divina de Deus, que pulsa no nosso coração, se expandisse para que a gente pudesse entrar no bendito, amado e querido processo de evolução espiritual. Porque senão a gente ia continuar na caverna. Se a gente não percebesse que a gente precisa ir para frente, que a gente tem que mudar, que não adianta ficar carregando ódio, rancor, vingança, duelo. Imagina, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo sobre o duelo. E hoje em dia não tem duelo, com arma ou sem arma, tá todo mundo duelando. Você vai na internet. As pessoas e as suas conversas, as pessoas e as suas posições, sai da internet, vai no elevador. Se você não falar bom dia direito para a criatura já sai pro seu rosto. E aí vira, que isso? Mas era pior. E hoje em dia, a gente pode parar isso. Não se aproxime, porque trago comigo a marca de Jesus. Porque a gente sabe como fazer. A gente sabe. A gente sabe sentir quando o espírito tá por perto, quando a gente fica com raiva do nada, quando a gente fica triste do nada, quando a gente fica deprimido do nada, e de repente parece que senta uma nuvem em cima da cabeça daquele desenho do Jack Vigarista lá, lembra da Corrida Maluca, que tinha aqueles desenhos, que tinha o Mutley, eu acho que chamava, não era? O Mutley, que ele tinha uma nuvem que andava na cabeça dele, que falava, ó vida, ó... Não sei, tô misturando os desenhos, devo estar misturando, que eu não... Mas tinha lá, ou andava com a nuvem na cabeça, que chovia em cima da criatura. Às vezes a gente não sente, parece que tá um sol lá fora, a gente olha e fala, oh vida, oh. Não é, ok, isso é normal? Não é normal, não é normal, vamos rezar. Uma amiga minha outro dia me perguntou, mas às vezes eu me ensino, rezou? Não. Então, como vai fazer? Como vai funcionar? Não funciona. A gente tem que rezar, porque é a marca de Jesus. Jesus foi pro monte, juntou um montão de gente, multiplicou pão, peixe, deu de comer, fez o sermão do monte, ensinou o Pai Nosso pra gente. E a gente diz, não tenho tempo para rezar. Eu preciso sentar, viu? E eu tenho que começar a rezar. Por quê? Dura quanto um Pai Nosso? 3 horas e 4 dias? Não é verdade. O Pai Nosso dura uns 30 segundos, 60 segundos.
E assim, ó, você tá lavando roupa? Tchuc-tuc-tuc? Pai nosso que estás no céu, não pensa besteira. Reza Pai Nosso. Não pensa raiva, sente amor. Quando estiver fazendo a comida e pensando, que droga, tô tendo que falar, Pai Nosso que estás... Porque graças a Deus a gente pode. A gente pode rezar, a gente pode andar, a gente pode viver, a gente pode sentir, a gente pode tudo. É livre-arbítrio. Aí que vai o livre-arbítrio na nossa segunda marcas, que é o segundo sentido, que é o sentido da cicatriz. Porque todo mundo, tem gente que diz, ai, que sorte. Eu tô rindo porque teve outro dia que eu pensei, eu queria ter nascido a Paris Hilton, né? Alta, loira, magra, rica. Eu pensei, ai, que chato. Imagina você passar a vida sem, né? Sem um probleminha básico para dar uma apimentadinha na vida. Como é que a gente vai entrar em processo de evolução desse jeito? Hein? A gente... se a gente não tomar banho, a gente não se limpa. Se a gente não escovar o dente fica podre e cai. Se a gente não fizer a comida, então a gente tem que fazer para o benefício vir. Ah, mas cansa, dói, eu chorei, eu sofri. Eu tenho marcas psicológicas dentro de mim que fazem a gente ser quem nós somos. Talvez se a gente não tivesse sentido dor, talvez se a gente não tivesse perdido gente que a gente amou, talvez se a gente não tivesse corrido riscos enormes de todos os gêneros, físico, moral, espiritual, material, a gente não seria quem nós somos hoje. Nós não seríamos pessoas que aprenderíamos empatia, que nós não seríamos pessoas que ajudaríamos o próximo. Nós não seríamos pessoas capazes de perceber a marca de Jesus em nós. Então essas cicatrizes são as cicatrizes que fazem de cada um de nós um grande vencedor. Porque somos vencedores. Somos vencedores. Porque temos a possibilidade de olhar para nós mesmos e compreendermos que nós vencemos. Ah, mas eu perdi aquela pessoa que eu amei muito. Eu sei. Eu entendo perfeitamente. Mas você teve a oportunidade do amor. Tem gente que nunca teve. E você ter perdido aquela pessoa fez você ser uma pessoa mais generosa com todas as outras. Talvez a missão daquela pessoa tenha sido exatamente essa. Mover o teu coração. Mover a tua alma. Mover as tuas mãos em favor do próximo desconhecido. Eu perdi tudo. É muito difícil. Quando a gente perde as coisas materiais, as situações complicam muito, a gente fica desesperado, mas se a gente está aqui, é porque a gente está seguindo adiante. E como nós estamos seguindo adiante? Como éramos antes? Somos pessoas diferentes. Nós aprendemos a olhar esse material de outra maneira. Sem tanta volúpia, sem tanta loucura, sem tanto... Talvez fosse por isso que nós precisássemos passar, para entender o valor real de cada coisa. Eu fiquei muito doente. Eu estou muito doente. Eu compreendo a dor e o medo. Talvez o que Deus queira de nós, neste momento, quando há uma enfermidade, é que compreendamos a importância da vida. Compreendamos a oportunidade de estar vivos. Porque a gente não pode viver no automático e às vezes, e muitas vezes, a gente vive no automático.
Eu não sei se eu já falei, mas outro dia uma pessoa falou para mim: nossa, eu entrei num grupo e se eu falei, vou falar de novo todas as vezes possíveis, porque foi uma das coisas mais marcantes que eu ouvi na minha vida. A pessoa me disse: eu entrei num grupo de agradecimento e sabe o que que elas fazem? E eu falei: não, mas a pessoa estava chocadíssima, chocadíssima, chocadíssima. Elas agradecem poder respirar. Nós deveríamos também agradecer poder respirar sem máquinas, né? E quem tem que respirar com máquina, agradecer a oportunidade de ter a máquina. Essas são as marcas. Essas são as marcas. São as marcas que fazem a gente ter força para enfrentar seja lá o que for. Porque se eu venci aquilo ali, isso aqui, ó, é nada, é fichinha. Não se aproxime, porque carrego comigo a marca de Jesus. E a marca de Jesus foi a oportunidade que me deram de evoluir, de me preparar para uma próxima encarnação muito mais legal, de me preparar para o meu amanhã cedo, quando eu acordar e não sair rosnando pro próximo, não brigar por coisa besta, sabendo que eu tô podendo respirar e que eu venci todas as dificuldades na minha vida e que todas essas marcas que eu carrego em mim me fazem uma pessoa melhor, porque a gente pode subir um degrauzinho nessa evolução, ou se entregar pra porcaria e ficar péssimo, e ficar rancoroso, e ficar amargurado, e desistir de tudo, e pensar que pane, é livre-arbítrio, mas a verdade, querendo ou não, independente da escolha de cada um, a marca do Cristo tá ali. Como você vai olhar essa marca? Depende de você. Uma vez eu vi numa revista, na propaganda, uma propaganda de um sabonete, um creme, eu não me lembro, aparecia uma moça, ela tava de biquíni e ela tinha uma cicatriz na barriga que ia de lado a lado, assim. E aí ela contava que ela tinha nascido prematura e que para salvar a vida dela, numa das lutas, né, das crianças prematuras, tiveram que abrir a barriga dela e aquela cicatriz enorme, aquela coisa que ela dizia que ela nunca ia mexer naquilo. Porque aquilo era para ela uma honra. Aquela cicatriz era a medalha que ela carregava orgulhosamente de que ela lutou pela vida e que ela venceu. Então, vamos catar as nossas cicatrizes, as grandes, as pequenas, as médias, as que pulam para fora, as que vão para dentro, seja lá a cicatriz que for. Vamos pegar essas cicatrizes e vamos transformar elas em medalhas de vitória. Porque junto delas, bem no meio de nós, está a marca do Cristo. Essa sim, que esparge luz sobre todas as outras, que lança o amor sobre todas as outras. Porque em nenhum momento nós estivemos sós, em nenhuma dessas cicatrizes. Por isso que nós seguimos adiante. Porque o Cristo, o plano espiritual, a bondade divina, o amor do Pai, nos segurou dos dois lados para a gente seguir adiante. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos agradecer. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje juntos, lutando pelo bem universal, lutando pelo amor, espalhando sementes do bem. Que nossas casas nesse instante sejam iluminadas, abençoadas, que uma chuva de bênçãos
caia sobre nossas casas, adentrando pela porta, inundando cômodo a cômodo todos os nossos familiares, que nesse instante o plano superior atue em nossas casas, em nossa família, em nós, permitindo que possamos continuar a caminhar em direção ao bem, ao amor, à compreensão, à paz. E que essa luz que banha nossas casas, banhe todas as casas ao nosso redor, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso amado país, o planeta Terra, todos os países do planeta Terra, que nesse instante essa chuva de amor seque lágrimas, ampare aflitos, entre em hospitais, cárceres, orfanatos, pare suicídios e guerras, que o nosso amor tenha a força da marca do Cristo nesse instante. Senhor, receba nossas vibrações. Cristo, receba o nosso amor, repetindo as palavras que o Senhor disse no Sermão do Monte. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas dívidas na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, ó meu Deus, mas livra-nos, Pai, livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória agora e para todos sempre. Graças a Deus. Vamos lá? Vamos ter uma semana maravilhosa? Vamos ter um mês maravilhoso? Vamos ter uma vida sensacional? Vamos lá?